Bom dia, Rafa. Será que meu microfone está com problema? Rafa? Bom dia, professora. Bom dia, você está me ouvindo bem? Senão eu troco de Tá meio fone. baixo. Ah, eu acho que é o meu volume, peraí. Eu vou aumentar o meu também aqui. Eu testei porque estava falando que o microfone estava meio ruim. Ah, o meu volume também está baixo. Vê se melhorou. Melhorou, senhor. Eu também aumentei o meu som, que tava baixinho. Qualquer coisa eu mudo aqui. Beleza. Rafa, vou te colocar como co-anfitriã para você. Você está no computador ou está no celular? Tô no computador. Então aí você vai liberando se eu não ver se as pessoas chegaram para mim, por favor. Sim, eu libero. Ai, tá tomando café? Já tomei café hoje também. Que delícia. Deixa eu abrir aqui a apostila. O Rafa ficou. Ah, tá. Só faltou a questão 5 da página 59, é isso? Da Isso, aí ela didática? falou pra gente fazer em casa e já te mandar pra próxima aula, que é essa Ah, aqui. beleza. Não, era só para confirmar. Até porque a página subsequente é mais explicativo, né? É o diário da Anne Frank. Eu adoro a Anne Frank. Eu nunca li o diário dela, nem nada assim. Mas Eu, eu conheço a história. eu tentei, viu, Rafa? Eu acho que eu não Mas, conseguiria ler. mas é bem maçante, é bem cansativo. Ai, gente. E assim, eu nunca li, mas eu imagino que como é uma história de época, é umas palavras mais difíceis. Aí não é só Entender isso. a história é difícil. Eu acho que é bem a questão de como está na Segunda Guerra Mundial, vivendo esse processo de extermínio, né, dos judeus, é muito forte, é muito forte. Você imagina viver num sótão durante, eu não lembro temporalizar assim quanto tempo ela viveu no sótão, mas é muito difícil. Eu tentei ler, mas assim, é muito maçante. Eu não, e tem que ter muito estômago para ler assim, para eu não sou muito fã dessa. Eu acho que Eu a já segunda. gosto mais de ficção. Então, eu prefiro viajar na maionese também, sabe? Esses que falam muito assim, contam muito sobre a vida real, eu. Gente, meu Mas rosto. se pegar, tipo, a minha estante de e-book é só livro de ficção, é Harry Potter na telha aqui, ó. Eu gosto de ficção, acho bem gostoso mesmo, mas esses que são muito realistas assim não me apetecem. Bom, Rafa, me lembra de duas coisas que a minha cabeça às vezes falha.
Hoje na PI o Vitor vai entrar, tá? Ele vai fazer aula com a gente na aula de PI. Eu vou compartilhar o cronograma com vocês, que eu já meio que organizei até o dia 13 de novembro. Pode ser que tenha alteração, tá? Dessa entrega, mas efetivamente a gente trabalha com a data que a gente tem. E me lembra que para dia 30 tem a VA1 do livro, que eu tenho que falar de novo, senão o pessoal vai esquecer. Eu vou reenviar por WhatsApp, mas sempre tem um Zé das Eu já Couve, tenho né? até marcado, porque eu marco todas as VAs, as coisas que eu tenho que entregar, tipo, que eu ainda não fiz. Aí eu coloco. Eu sou assim também, Rafa. Eu anoto tudo, porque senão, se depender da minha memória, gente. Tá tudo na agenda. Se não tiver na agenda, pra mim não existe. E eu quero. Bom dia, Isadora. Bom dia, Sora. Porque eu quero liberar para a primeira semana de. Eita, nós. Outubro. Já a VA2 de vocês pelo. Como que é o nome, gente? Pelo Trilhas, para vocês fazerem. Já a gente já fecha isso. Bom dia, Nicole. Bom dia, Nicole. Bom dia, Pro. Tá todo mundo com sono nessa sexta-feira? Nossa, Pro. Eu fui dormir muito tarde ontem. Gente, eu sou um ser humano que eu durmo cedo. E ontem eu tava com a fome da capivara raivosa, aí eu comi 3 pedaços de pizza, gente. Mas deu 20 minutos, eu tava assim, ó. Sabe, com o olho aberto, outro fechado e não. Meu Deus do céu. Tem que controlar minha alimentação. Ó, meu rosto tá até ficando de bolacha já, gente. Não dá. Não, Pro, mas vai dar tudo certo. Na gravidez tudo passa. Tudo a gente releva. É verdade, tudo passa mesmo, gente. Ontem eu não dei aula para vocês porque eu tive um exame de sangue que deu alteração. E aí meu obstetra queria me ver o mais cedo possível, porque eu tinha que fazer outro exame, porque é algo bem delicado, pode afetar neném, né? Uhum. Então eu fui fazer esse exame, por isso que eu não fiquei com vocês ontem, mas eu sei que vocês estavam em boas mãos, porque a Josi ficou com vocês. Ai, meu Deus, cansei já, gente. Eu tô cansada, nem comecei a dar aula ainda. Vou ter que esperar, né, até 8h05, porque se esse povo não entrar, eu vou começar. Gente, eu tenho que passar os recados. Hoje o Vitor entra comigo na aula de PI, tá? Com vocês, professor Vitor. Será que tem alguém na escola? Não. Ai, Sora, falando no projeto, finalmente minha plantinha nasceu. Ai, que ótimo! Parabéns! Aham. Isadora, você montou o diário pra gente? Eu montei, Sora. Eu fiz em 3 formatos diferentes, porque eu não sei qual que ficou melhor. Tá. Mas eu peguei essa ideia de fazer tipo um story, então eu montei mais ou menos isso. Com uns enfeitinhos, assim, uns girassóis do lado e tal, e outros 2 mais diferentes. Aí depois é que eu nem te mandei no fim, porque eu fiz acho que quarta-feira, mas acabei esquecendo de te mandar. Mas aí eu mostro e aí você vê qual que você Você achou compartilha, melhor. você consegue compartilhar na aula de PI comigo? Aham, Então tá ótimo, perfeito. A gente já começa então com o seu compartilhamento, tá bom? tá bom. Nicole, você vai conseguir fazer aquilo que a gente tinha combinado lá? O desenho? O desenho consigo sim, Pro. Você consegue fazer para até segunda-feira? Segunda? Ou até quarta, no máximo? Então, preciso pensar. Porque eu preciso, semana que vem, a nossa PI precisa estar, pelo menos o projeto coletivo precisa estar bem redondo. Para a gente conseguir para conseguir pré-moldar, porque assim, você vai desenhar isso. Espera só um pouquinho, gente, que tem uns cachorros aqui. Só um minutinho. Então, gente, bom dia, MC. Porque assim, você vai desenhar isso numa folha sulfite, certo? Uhum.
Aí você pode digitalizar no celular e a gente acrescenta na apresentação lá do nosso diário coletivo, tá? Tá. Eu queria na sexta-feira já apresentar alguma coisa mais redonda, a gente já ter alguma coisa mais factível, entendeu? Tá. Pode falar, Nicole. Beleza. Eu consigo, assim, no domingo eu não. Tipo assim, amanhã, no caso, eu não vou conseguir mexer com isso. Não, Mas sábado. no domingo e segunda eu consigo fazer, acho que terça, quarta eu já te envio já. Tá bom. Rafa, você consegue fazer o texto com a Carol? Sim, senhora, a gente marcou de fazer o texto hoje à tarde. Tá bom, perfeito. Porque daí a gente já consegue deixar mais redondo para sexta-feira a gente conseguir visualizar. Eu vou pensar. Os cachorros, gente, eu vou mostrar onde o meu cachorro está. Sim, ele está na guarda do sofá aqui. Para, chuvisco, pelo amor de Deus. Daí a gente já deixa. Vai, tchau, vai embora. Vai lá passear. A gente já deixa o máximo que a gente conseguir redondinho isso. Outra coisa, antes, vou começar já a aula. Para, cachorro, pelo amor de Deus, tô tentando dar aula. Eu quero que vocês mandem para mim, e aí eu vou encaminhar. Tô tentando fazer os cachorros. Gente, vocês não têm noção, tem 2 cachorros tentando subir aqui no meu colo. Não dá, não consigo trabalhar assim. Não tem condição. Ai, meu Deus, peraí. Eu queria que vocês encaminhassem no meu ClassApp uma foto, pode ser mais de uma, porque eu peguei a ideia do trabalho da Rafa e da Carol, que elas fizeram tipo um challenge, né? De antes e depois, quando a criança e tal. Eu queria uma foto de vocês, criança, para a gente fazer essa conexão com a semente do girassol, entende? Esse processo de crescimento. Então, eu vou sistematizar tudo isso por ClassApp, né? Quais são os nossos próximos passos para delimitar quem vai fazer o quê. Então, a Nicole vai fazer o nosso desenho, né? Tem todo um contexto. Ô, Pro, Oi, amor. você não tinha falado que eu ia fazer as colagens também? Das fotos, pode ser você ou pode ser a Guari. É. Aí você que sabe. Ah, tá. Pode ser ela. Eu só tô perguntando pra mim não esquecer de fazer nada. Não, fica tranquila. No ClassApp eu vou colocar o que cada um vai fazer, tá bom? Para ficar mais fácil. Tá. Beleza. Eu vou deixar, provavelmente eu deixo com a MC essa parte das fotos de criança. Eu vou temporizar. Então, vocês vão me mandar de tal data até tal data. Eu encaminho as fotos para a MC já com o arquivo pronto da Isadora, com as imagens lá das plantinhas, e aí a MC faz a parte de colagem das fotos de criança, tá bom? Pode ser uma, pode ser duas, podem ser 3 fotos, aí a gente vai ajustando na apresentação, não tem problema, tá? Sofia, antes de começar a nossa aula, Sophie, para a aula de PI, tá bom? Nosso projeto. Eu vou deixar, mas eu vou delimitar depois. Eu vou deixar você responsável para fazer a descrição dessas fotos. Então, descrever a imagem lá, semente em germinação, ou foto de criança, de tal e tal aluno. Você vai ficar com essa parte, mas eu coloco lá, porque eu gostaria, justamente o processo de crescimento da planta, ela não cresce, tem plantas que crescem sozinhas, né? Mas, via de regra, no nosso caso, a gente precisa de outras coisas que ajudem a crescer, né? E esse projeto coletivo é justamente esse processo, esse amarrar para que tudo cresça junto, para que a gente consiga crescer junto. E a Mendonça, depois eu falo o que você vai fazer, tá, Mendonça? Mas aí eu falo na próxima aula, que é na sequência. Tá bom. Ai, eu tô cansada, gente, já. Eu tô cansadinha. Ontem vocês tiveram aula com a Josi, porque eu falei para as meninas que estavam no começo da aula, eu tive um exame que deu alteração e eu precisei ir com urgência no obstetra, tá? Mas tá tudo bem, refiz o exame,
Vamos esperar sair o resultado. Bom, vamos pegar a apostila de didática, gente. Vamos tentar dar uma acelerada no nosso processo para ver se a gente consegue chegar o mais perto possível, não de finalizar essa unidade, porque essa unidade de literatura ela é grande, mas para tentar ajustar o máximo que a gente conseguir a nossa rotina. Quando for 8h17, 8h20, mais ou menos, me avisem que eu vou fazer a chamada, tá bom? Ainda vou dar uma colher de chá para quem vai chegar atrasado, hein? Ô, Sora, Oi, meu amor. eu tenho uma dúvida sobre a VA de português, que é pro dia 30/10, que eu não sei o que é para fazer. Tá bom, vamos lá. Eu ia falar o recado da VA, ainda bem que você me lembrou. A VA de vocês, a VA1, é a apresentação do nosso livro paradidático, que é o livro dos Miseráveis lá, né? Que fala sobre a Revolução Francesa, Jean Valjean, tem todo um contexto aí por detrás, né? E aí, a apresentação vai ser na primeira aula, então, da sexta-feira da semana que vem, que é dia 30, né? Porque é a nossa aula de língua portuguesa. Vocês vão apresentar o que vocês entenderam sobre o livro. Pode ser uma conexão do livro com a rotina de vocês. Pode ser, como eu posso dizer, o processo de revolução mesmo, as transformações que a gente tem na nossa vida, porque o livro dos Miseráveis é muito isso, o contexto de Revolução Francesa é muito isso, né? Acreditar numa liberdade, essa liberdade será que existe? Então, vocês precisam fazer uma apresentação. Vai ser, acho que eu coloquei de 2 a 3 minutos, pode ser individual ou até 4 pessoas. E ela vai valer de 0 a 1 ponto. Então, é simples, vocês têm que reinterpretar ou interpretar da forma de vocês o livro dos Miseráveis. Eu até mandei, eu acho, o link, né, de um vídeo do YouTube, alguma coisa assim, não foi? Sim, mandou, Sora. E mandei o PDF do livro também. Então, a questão, o cerne da questão, o ponto central da questão aí, é justamente vocês sentirem o que vocês querem apresentar para para VA1 e fazerem uma apresentação relacionada com o livro. É para eu contar a história do livro? Não, gente, eu já sei, eu já li e já assisti o musical que eu já falei para vocês que eu odiei. Então, assim, não quero ouvir só sobre o livro, é óbvio, tem que ter um embasamento, né? Ninguém sabe de nada, lembra? A gente é tudo burro, só os escritores que são espertos. Funciona assim também na apresentação. Então, tem que criar algo que seja relacionado ao livro. Pode ser, Os Miseráveis vêm de um contexto de miséria, de um povo que precisava dessa Revolução Francesa para sair da pobreza, né? Para sair de lembra a música lá do Ponche Bom Bom Bom, lá das meninas? O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. É o mesmo contexto dos Miseráveis. Os ricos eram riquíssimos e os pobres tinham que vender até os dentes para conseguir pagar, né, as contas. Então, vocês podem fazer conexão. Gente, tem muita coisa. A gente está num ano eleitoral. Olha, gente, quero morrer quando eu entro no Instagram e vejo aqueles políticos fazendo, eu não sei como é que fala, mas eles indo visitar a comunidade. A pessoa nunca botou um pé numa comunidade, não sabe nem o quanto é difícil. Ou se não, vocês podem falar das misérias que nós, como seres humanos, temos. Quais são as misérias? O egoísmo, a falta de respeito, de amor ao próximo. Aí vocês vão fazer as conexões. Então, posso deixar um vídeo pronto? Pode, até de 2 a 3 minutos. Posso comentar na aula com uma apresentação de PowerPoint, com umas imagens que eu acho que vai traduzir isso? Pode também. Posso fazer um desenho e mostrar o meu desenho relacionado ali? Pode também. Então, assim, a apresentação é livre. Só fazer suas conexões com o contexto dos Miseráveis mesmo, tá bom? E não precisa contar a história da Revolução Francesa não, gente, que eu também já sei, tá? Sem novidade. Ficou mais claro, Sofia? Yes or no? Sim, Sora. Ficou? Então tá bom. Se mais alguém tiver dúvida sobre a VA,
ela será apresentada no dia 30. Eu também tava com um pouco de dúvida, porque eu comecei e achei que eu tava fazendo tudo meio. Daí, que bom que você esclareceu agora, Sônia. Obrigada. Imagina, então dia 30, apresentação da nossa VA1, e é o que eu comentei com a Rafa antes de vocês entrarem na primeira semana desculpa, gente, novembro. É que esse negócio da pandemia, eu confundo os meses, desculpa, gente. Na primeira semana de novembro, eu vou liberar para vocês a VA2, que é o Trilhas, tá? Pelo positivo. Mas aí eu falo quais são os temas que vocês vão fazer lá no Trilhas, porque a gente já fechou as unidades mais importantes do caderno de didática. Agora a gente está só na área de literatura, que é a novo contexto aí da BNCC. E vamos trabalhar um pouco, porque daqui a pouco começa a aula de PI. E eu já estou cansada. Então, nessa unidade, a unidade vai falar sobre o diário, né? Esse gênero textual que é tão pessoal, tão livre, né? Para a gente escrever. Quem nunca teve um diário na vida, né, gente? Quando era pequena, assim, ainda usava aquela chavinha para fechar o cadeado, para ninguém ler, né? Fazer o coração, eu amo fulano de tal, vou morrer pelo fulano de tal, né? E a personagem principal dessa nossa unidade é a Anne Frank, né? Foi uma personagem icônica relacionada à Segunda Guerra Mundial, ao extermínio dos judeus. Ela ficou muito tempo reclusa dentro de um sótão, né? Eu até comentei com o 8º ano, se alguém já tinha assistido A Culpa é das Estrelas, eu não lembro o nome da personagem principal, só que aquela que tem fibrose cística, né? Que ela não consegue, ela respira com o balão de oxigênio. O sonho dela era conhecer a casa da Anne Frank, né? Onde ela ficou durante esse processo de extermínio aí por conta do Hitler. E ela vai conhecer essa casa. No começo, eles moram mesmo na residência, né? Com vidros, com cortina fechada e tudo mais. E aí, quando começa o processo da Segunda Guerra bem mais forte, eles acabam subindo e ficando no sótão. Então, ela sobe até o sótão, ela passa muito mal. Se alguém já assistiu esse filme, quando ela está subindo lá as escadas para conhecer o sótão da Anne Frank, lá onde ela ficou, é bem interessante. A Anne Frank, a profissão que ela teve foi uma escritora, mas ela morreu jovem, morreu com 15 anos. Ela relatou todo esse processo de vivência, né? Eu não lembro quantas pessoas que ela viveu no sótão, mas era um número relativamente grande. Ela conta esse processo da transformação do corpo dela, de se tornar uma mocinha, né? Que não foi fácil, né? Imagina você viver num sótão, ter o seu primeiro ciclo menstrual no meio de um monte de gente e aquilo dormir no chão, então foi bem difícil. O contexto do diário, ele é muito particular. Tem pessoas que colocam o vocativo, né, nesse diário, pode ser... eu não lembro o nome que ela dá pro dela. Kitty, querida Kitty, esse é o nome do diário dela. O meu era meu querido diário mesmo, gente. Quando eu acho que eu era jovem, era meu querido diário. Não tinha muitas coisas, não. Tem uma estrutura de data, né? Porque para eu datar aquilo e conseguir rememorar. Normalmente, como é algo muito pessoal, a forma de se escrever também é pessoal, né? É informal, dentro de um contexto aí muito subjetivo. Por que subjetivo? Quando a gente fala de sentimento, é subjetivo. Eu não pego o amor, né? O amor é algo que se transforma, que vem de dentro. O que mais que eu queria falar com vocês? O autor e o leitor deveriam ser a mesma pessoa. Quando não tem um irmão pentelho que pega o seu diário e vai fazer o quê? Vai ler o que você escreveu. Né, Brasil? No caso da Anne Frank, depois de alguns anos que ela já tinha falecido, ela morreu por conta de uma peste, se não me engano. Ela morreu no sótão, tá? Ela não chegou a sair do sótão, só alguns parentes dela, eu acho que o pai,
que conseguiu sair desse sótão vivo, né? Parentes próximos dela, assim, e ela faleceu, chegou a falecer lá. Então, dentro de um contexto, quando foram fazer uma limpeza nessa casa, acharam o diário dela, por isso ela se torna escritora e super jovem, né? E aí a gente leu o diário da Anne Frank. Lembra que autor e leitor deveriam ser a mesma pessoa, mas no caso não foi. Vamos lá. Nicole, eu sei que às 5, a Josi já tinha me falado que ficou para vocês fazerem em casa, e a Rafa também confirmou. Com base no trecho acima, como você caracterizaria um diário íntimo? Quais são as características para você? Linguagem informal, Tá, informações muito pessoais de sentimentos e do dia a dia. tá bom. Diário íntimo. E. Pro. Basicamente isso, né? Basicamente isso, né? É uma linguagem informal, relato pessoal, tem características muito íntimas, né? São desabafos, né, Sora? Meio que desabafos. Exatamente, ou aquele amor platônico, né? Gente, eu tinha um diário, no meu diário estava escrito assim, eu amo o Nick dos Backstreet Boys, eu achava que ia casar com ele. No caso, não casei, né, gente? Porque no caso, eu tô aqui dando aula. Eu tinha uma pelúcia, até hoje estava escrevendo o nome do menino. É o quê, Eu não MC? conseguia lavar. Eu tinha uma pelúcia, dava pra escrever e depois você lavava. Só que eu deixei lá e aí eu tava há 7 anos com o negócio escrito. Eu amo o Murilo, nem lembro quem é Murilo. Mas eu amava ele até então. Ai, gente, e o bom da adolescência é que assim, a gente ama e desama com uma fluidez na vida que é muito bom, faz parte do processo, entendeu? Eu também, gente, eu tinha vários. Do lado do caderno fazia coraçãozinho, Beatriz e não sei quem, ou as iniciais da pessoa, sabe? Tipo, é a nossa vida. É a nossa vida. E a página de número 60, eu comentei ela já agora com vocês, então não há necessidade de fazer a leitura. Já fiz um briefing aí do que ela compõe, tá bom? Vou fazer a chamada agora, gente. Vamos lá. Eu já deixei pré-pronta. Anitta tá aí, Carol tá aí, Guarizi não tá. Mendonça tá, Isadora tá, Lívia não tá. Gente, aconteceu alguma coisa com o Luiz Felipe? Não saiba não, Sora. É preguiça mesmo, né? Ah, Pode tá. ser. Pode ser no caso, tá bom. Vamos lá. Carol, lê para mim na página de número 61 as narrativas, depois o número 6 aí para a gente fazer. As narrativas gráficas também são chamadas de histórias em quadrinhos, HQs. Está muito enganado quem pensa que elas se restringem aos super-heróis ou aos mangás japoneses, ou que são destinadas somente ao público infantil. 6. Antes de apresentarmos alguns elementos que fazem parte das HQs, reúnam-se em grupos e conversem sobre as histórias em quadrinhos e os personagens que vocês conhecem. Depois do levantamento das informações, discutam a seguinte questão: alguma dessas histórias pode ser considerada somente diversão ou entretenimento? Registrem nas linhas a seguir as conclusões que chegaram. Quais histórias em quadrinhos, quais personagens de histórias em quadrinhos vocês lembram? Turma da Mônica. Vamos fazer assim, então? Vamos pegar 3, a gente anota para ficar mais fácil e a gente segue o fluxo. Então, Turma da Mônica é uma história em quadrinhos que realmente até se tornou... Não tem como não lembrar, né? Principalmente porque o Maurício de Souza está vivo até hoje aí, né? Com 86 anos, eu acho. Acho que por aí. E usou a Mônica, que é filha dele, né? Como base para fazer os personagens, principalmente a Mônica, né? A gente tá um ventinho tão bom aqui. Qual outra história em quadrinhos que vocês lembram, assim? Sora, eu sempre amei os do Tio Patinhas. Eu amava muito mais do que Turma da Mônica. Nossa, eu tenho milhões e milhões. Cara, eu também gosto muito do gibi do Tio Patinhas. Eu acho ele sensacional. Esses dias eu estava vindo para São Paulo e tinha um caminhão com
com o cofre do tio Patinhas atrás, e o tio Patinhas nadando no dinheiro. Gente, era sensacional. E aí eu já vou entrar na parte se é entretenimento, se é só isso, tá bom? Calma aí. E me dá mais uma história em quadrinhos. Alguém? Nossa, gente, tem tantas. Tem um que é um gato gordo. Ah, Sora, é o Garfield. O Garfield também, ele veio de um contexto de história em quadrinhos, depois se transformou em desenho, igual a Turma da Mônica, igual o Tio Patinhas e tudo mais. E aí, tem uma coisa na dramaturgia que o pessoal fala assim, a arte que copia a vida. Vou pegar o exemplo do Tio Patinhas, que é assim, é o mais escrachado de todos. É só diversão e entretenimento ou vocês acham que tem uma reflexão por trás? Eu acho Tem que uma é reflexão. Sora. Sim. Qual é a reflexão? Que o tio Patinhas, ele era pobre e ele cresceu na vida. Que nem eu lembro que ele tem acho que empresa dele, ele guarda a primeira moeda que ele ganhou, que eu lembro daquela moedinha. E ele tem mas tem, além disso, além dele guardar e tudo mais, tem um contexto muito maior. Eu vou falar uma palavra para vocês só. Se a gente fosse traduzir o entretenimento aí para nossa vida real, seria a avareza do tio Patinhas. Ele é muito muquirana. Ele é muito muquirana. Então ele toma banho, ele quer tomar banho o quê, gente? No dinheiro dele lá. Mas ninguém pode pôr a mão. Se a gente for pensar a mesma coisa, a arte que copia a vida, o Garfield tem um dos 7 pecados capitais, que é a gula. Gente, quantas pessoas vocês não conhecem que fazem assim, ó, enche aquele prato de comida, ou a gula dela é uma gula sentimental e tudo mais. A Turma da Mônica é a mesma coisa, a arte que copia a vida. Quem nunca teve uma Mônica chata, gente, na vida? Que quer bater em todo mundo? Aquela menina encrenqueira, a Magali, que quer comer tudo que você tá comendo uma coxinha que ela já tá assim, ó. Eu já fui as duas. Viu? Então, meu ponto de vista, a história em quadrinhos não é só entretenimento, ela também traz reflexão. Gente, vocês querem mais que desenho infantil? Se vocês verem os desenhos da Disney e Pixar, são todos para gente grande, porque eles trazem, tipo a Dory, que tem problema de perda de memória recente. Sora, eu acho que tudo que você assiste ou lê, enfim, traz uma reflexão. Tipo, é só você prestar atenção em cada detalhe que vai te trazer uma reflexão. Tipo, se você assiste, sei lá, Peppa Pig, cara, o final do episódio vai te trazer alguma coisa. Ou aquele desenho lá da Luna, sabe? Tipo, que ela descobre várias coisas e no fim ela chega a uma conclusão. Tem várias coisas, gente, que nem eu sabia, mas que ela mostra no fim do episódio. Só não suporto a Marcia e o urso, gente. Que se eu fosse o urso, eu tinha Nossa, aquilo é outra coisa, né, Sora? Tá dado na cara dela. Não dá, não. Gente, ela Nossa, é muito chata. o urso é muito paciente, né, Sora? Muito. Eu assisti um episódio. Mostra que o urso é muito paciente. Eu fiz questão porque de não dá, não. episódio. Ele falava assim, ele queria assistir o jogo e ela queria assistir, sei lá, um desenho. Aí ele fala assim, então vai, sei lá, vai andar na floresta. Mas a floresta é muito perigosa. Aí ele deu um celular. Quando você encontrar o perigo, você me liga que eu vou te ajudar. Gente do céu, pois essa bicha. Ela via uma lagarta, ela ligava pro urso. Tem um problema aqui. Aí ele saía correndo desesperado para tirar a lagarta, para tirar a folha do meio do caminho. Conclusão. Ele não assistiu o jogo, ela encheu a paciência dele e eu já estava perdendo a paciência com ela. Aí o Henrique falou assim, tira desse desenho, porque eu também estou sem paciência. Mas voltando, a história em quadrinho, ou os filmes, né, em desenhos animados, eles trazem realmente uma mensagem. Vamos ver o trechinho da nossa amiga Anne Frank em História em Quadrinhos, na mesma página aí. Tem as linhas cinéticas, né, que estão em volta dela, aqui na terceira imagem, que dá para ter uma impressão de que ela não está feliz. Apesar de não ter algo explicitamente escrito, a gente consegue fazer uma leitura não verbal aí da estrutura que ela se encontra, né? Lê para mim, Carol, no trechinho aqui, por favor.
Pode ler a bolinha e o quadradinho, por favor. Tá. A primeira HQ em que se tem notícias chama The Yellow Kid, criada por Richard Felton, ou Outcast, em 1894. No trecho citado na página 59 desse material, ele fala sobre a relação com a irmã, de como muitas vezes se sentia menosprezada pela mãe. Na novela gráfica, o que é possível perceber? Ao observarmos as descrições das duas personagens, podemos notar que Margot está sempre com um semblante plácido, ao passo que Anne fica nervosa, chora, etc. O ilustrador faz escolhas capazes de sintetizar em poucas imagens a relação entre irmãs. Gente, bom, primeiro que cada ser humano é único, já começa por aí. Mas a Anne Frank, ela tinha esse ímpeto mesmo. Ela era uma mulher muito, né? Uma mocinha muito impetuosa, geniosa, né? De um gênio assim mais difícil. A relação delas nem sempre era algo bom, mas lembra que a gente está no contexto de um diário, né? Essas imagens se correlacionam com a história do diário, que é a história íntima de como ela se relacionava com a irmã, tá bom? Então, vamos para o exercício 7. Mendonça, lê para mim o enunciado e a gente vai chegar nas conclusões. É isso, Sora. Algumas semelhanças e diferenças entre o trecho do diário e a página da narrativa gráfica. Assinale as alternativas que estabelecem uma relação correta entre ambos. Na narrativa gráfica fica claro como ele se comporta como uma menininha mimada. A narrativa gráfica traz a mesma informação do diário, porém, sem utilizar a escrita somente desenho. A narrativa gráfica não consegue transpor de modo claro o que ele escreve em seu diário. A narrativa gráfica, ao intercalar as linguagens verbal e não verbal, proporciona mais intensidade ao texto escrito. E aí, quais vocês acham que se enquadra? A narrativa gráfica, ele quer dizer da história em quadrinhos, do desenho, tá? Quais delas vocês acham que se enquadrem? Qual ou quais? Vamos, gente. Eu acho que a segunda. Tá certo. Que mais? E eu acho que a última também. Perfeito. Quando eu intercalo, então, uma linguagem verbal e não verbal, eu dou mais intensidade, mais veracidade na minha história. E como eu trago o contexto ele fala escrito e não escrito, porque tem aqui um contexto inicial, tá? Só tem uma linhazinha que começa aí a nossa história em quadrinhos, mas depois flui só com imagem. E aí ele fala que a mesma informação, porém sem utilizar a escrita. Realmente, a mesma informação do diário, só imagem. 8, Rafa, pode ler a 8, por favor. Já vimos que o diário de Anne Frank traz um relato em meio aos acontecimentos da Segunda Guerra. Em 12 de julho de 1942, fazia poucos dias que ela estava no anexo secreto, ou seja, não levava mais de uma vida comum. Como base no que Anne escreveu em seu diário nesse dia, o que é possível concluir sobre seu relacionamento familiar? Gente, ela era só flor. A Anne Frank era só flores, é isso? Ela era um amorzinho de pessoa. Não, como que era o contexto familiar? Não, então eu vou traduzir, eu vou pensar de outra forma. Como é o contexto familiar de vocês na adolescência? É super fácil. Tá todo mundo Sora, é exatamente o que eu ia aqui. falar. Porque ela vivia numa casa com muitas pessoas. Ela estava passando por uma transformação que eu confesso que é uma das piores partes. Uma hora você tá muito feliz, outra hora você tá triste, outra hora você quer socar uma pessoa. E daí você chega naquela hora né? Sim, daí ciclo menstrual ali. Ciclo menstrual, exatamente. Então, ela era uma menina como todas as outras, não é que Mas ela estava trancada num lugar que ela estava lá, que ela não ia, que ela ia parar no tempo. Então ela teve as mesmas transformações de uma menina qualquer. Então, exatamente, ela pode até ser uma menina doce. Diferente. Mas ela teve
a TPM, ela teve amamentação e não é É, algo fácil. E outra, E nas passar por condições isso dela ainda, a muito primeira pior. vez já é difícil. Agora imagina no contexto dela. Exatamente, no Exatamente. meio de uma guerra com um monte de gente, lotado o lugar, dormia no chão, num sótão. Exatamente. É totalmente diferente. Se a gente acha que tá ruim, minha filha, não tá tão ruim Pode assim. piorar, né? Exatamente. Pode piorar, exatamente. E ela pode até ser uma menina pode doce, piorar. mas Sora, naquela situação, Ninguém é, nenhuma né? menina é doce. Ninguém é Então, doce. escrevam aí, com base no que ele escreveu no seu diário nesse dia, no dia 12 de julho de 42, o que é possível concluir sobre o seu relacionamento familiar, que tinha, sim, desafios, né? Bem dentro do contexto também pelo qual ela estava passando ali, pela transformação corpórea, né, que ela estava passando. Então, coloquem aí que existe, sim, uma dificuldade num relacionamento familiar, gente. Casos de família acontecem em todos os lugares. Casos de família. Ah, fulana tá saindo com ciclana. É a mesma coisa lá. Vamos lá. Vamos analisar outros trechos da narrativa. A narrativa gráfica do Diário de Anne Frank foi feita pelo roteirista israelense Wari, A Valsa com Bashir, e pelo ilustrador ucraniano, que também é criador de curtas-metragens de animação. Aí aqui tem uma imagem, né, da Anne aí, invertida e tudo mais. Qual é a relação entre a imagem e o sentimento dela, gente? Alguém já sonhou que estava caindo na vida? Vocês já sonharam? Sim. Já. Pensa que... Vou pegar outro exemplo, então. O ciclo menstrual mesmo, né? Que a gente começa com uma quantidade de estrógeno, aí aquele estrógeno baixa, depois ele... E aí você tá assim, ó. No caso da TPM é assim, a gravidez também. Você tá super bem aqui, ó. Passou a propaganda da Doriana ali, você já tá assim, ai, meu Deus do céu. Porque ele passou manteiga no pão. Aí depois, tudo bem, passou a manteiga no pão. Seguiu o fluxo, tá lá feliz. Aí caiu um farelo de grão de pão no chão. Pronto, aquilo já fica o quê? Você já tá o quê? Raivosa, porque tem que passar uma vassoura por um farelo de pão. O que representa essa imagem da Anne Frank em relação a todo esse contexto que ela estava passando? Ela estava feliz As ou estava emoções triste? que ela tá perdida e que ela não sabe Ela tá explicar o que tá desmoronando, né? acontecendo. Ela está desmoronando. Os sentimentos que ela tem são sentimentos bons ou ruins? Ruim. Eu Ruins. acho que isso aí já tá pra péssimo, não tá nem ruim. Tá péssimo mesmo, tá na depressão fortíssima. E aí não podia fazer nenhum psicólogo, né, gente? Que não tinha nem videochamada naquela época, nem para fazer um FaceTime. Então, vocês imaginem, por que eu sei que os sentimentos estão ruins? Porque ela está num contexto de declive, caída mesmo, tá? Atrás tá tudo nebuloso, tudo preto, né? Quantas vezes a gente não sente isso na nossa vida? E se olhar no rosto dela, dá pra ver a expressão no rosto dela. Apática, né? Sem vida. Vamos lá. Rafa, lê para mim, então, o trechinho aí do nosso diário da Anne Frank. Querida Kitty. Querida Kitty, a verdade é que não sabemos como reagir. Até agora, muitas poucas notícias sobre os judeus chegaram aqui, e achávamos melhor manter o ânimo na medida do possível. De vez em quando, Miep costumava contar o que havia acontecendo a um amigo, e mamãe, a senhora Van Zandt, começava a chorar. Por isso, ela decidiu que era melhor não dizer mais nada. Mas nós bombardeamos o Sr. Dussel com perguntas, e as histórias que ele tinha para contar eram tão horríveis e medonhas que não conseguimos tirá-las da cabeça. Assim que tivermos tempo de digerir as notícias, provavelmente voltaremos a brincar e a pregar peças como sempre. Não fará nenhum bem a nós ou aos que estão lá fora continuarmos tão tristes como estamos agora. E qual seria o sentido de transformar o anexo secreto num anexo melancólico? Não importa o que eu esteja fazendo, não consigo deixar de pensar que nos foram. E se surpreendo rindo e lembro de uma desgraça estar tão alegre. Mas será que eu deveria passar o dia inteiro chorando? Não posso fazer isso, essa tristeza vai passar. Além desse sofrimento, há outro, de natureza mais pessoal e que se empalidece em comparação ao sofrimento que acabei de contar. Mesmo assim, não posso deixar de dizer que comecei a me sentir abandonada. Estou rodeada por um vazio muito grande. Eu não costumava pensar muito nele, pois tinha a mente cheia de meus amigos e de diversão.
Agora penso sobre coisas infelizes ou sobre mim mesma. Demorou um bocado, mas finalmente percebi que papai, por mais gentil que seja, não pôde ocupar o lugar do meu mundo antigo. Quando se trata de meus sentimentos, mamãe e Margot deixaram de contar há muito tempo. Mas por que eu incomodo você com essa bobagem? Sou muito ingrata, Kitty, eu sei. Mas quando recebo uma bronca pela milésima vez e ainda tenho todas essas desgraças em que pensar, minha cabeça começa a girar. Sua ele. Que difícil, Gente, né? que depressão é essa? É por isso que eu falei, eu não consegui ler o livro dela até o final. Eu acho que é um livro muito denso, muito cansativo. Ela nitidamente passa realmente por um processo de depressão, né? Por conta de tudo que ela está vivendo e de como não saber como lidar com a situação, é bem difícil, gente. Eu não... Ah, uma coisa que eu não comentei, que estava na página de número 60, eu acho. Um hábito não é uma obrigação, mas dentro de um contexto de diário, as pessoas colocam a assinatura, sua N ou sua amiga, coloca alguma assinatura ali no final de cada relato. Vamos lá. Então, a número 10 aí é para a gente flegar, grifar. Vamos tentar fazer essa daqui antes da nossa aula de PI, tá bom? Professora, Oi, amor. tem um documentário na Netflix sobre a Anne Frank, não sei se você já assistiu. Eu não assisti ainda, mas vou seguir a sua sugestão, vou assistir. É bom, professora, é muito melhor assistir o documentário do que o livro, porque, tipo, é muito pesado o livro. O livro, eu realmente não tenho estômago para ler. Eu tentei, gente, mas não dá. Vamos lá. Então, eu quero 3 passagens, não precisa ser 3 passagens, podem ser 2, que relatam aí os sentimentos dela. Quais são? Localizem para mim no trecho que a nossa amiga Rafaela leu. No penúltimo parágrafo, além desse sofrimento, tá escrito. No último parágrafo. Penúltimo. Penúltimo. Eu ia falar Além agora desse o último. sofrimento, muito bem. Fala para mim, Anitta. Eu ia falar o último. Cadê? Aqui onde ela fala que a cabeça dela começa a girar. Então aqui a gente tem que pôr um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Outras, aqui ó. E ainda tenho todas essas e outras desgraças em que pensar e minha cabeça começa a girar. Também é. Exatamente. Mais alguém quer destacar alguma coisa? Tô procurando, agora. Ela fala de tristeza. Aqui, onde está a parte? tô rodeada por um vazio muito grande. Qual? No penúltimo parágrafo também. Quarta linha, no finalzinho. Ah, sim, aqui, ó. Estou rodeada por um vazio muito grande. Muito bem. Se alguém quiser colocar... Tem no mesmo parágrafo, né? Pode falar. Embaixo. Agora penso sobre coisas infelizes ou sobre mim mesmo. Muito bem, também tem esse fragmento, podem destacar. Também tem, em cima do além desse sofrimento, tem essa tristeza vai passar aqui, ó. Vocês podem destacar. Oi, Vitor, bom dia. Bom dia. Já estou terminando aqui a aula de português para a gente fazer a API, tá bom? Fica à vontade. Gente, só vou pedir um favor para vocês. Façam para mim o exercício de número 11 e o de número 12 da página 65 para a semana que vem, tá bom? Pode ser? Eu mando por WhatsApp para vocês. Vou interromper aqui porque a nossa PI já começou, o nosso projeto, aula de projetos. Vitor, você quer começar falando? Não. Não? Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou primeiro compartilhar, antes da Isadora compartilhar o que ela já deixou pronto, tá, Isadora? Só vou compartilhar um negocinho com vocês aqui. É só um esboço para a gente conseguir visualizar as datas, tá? O resto eu vou apagar aqui. Vocês estão vendo aqui as datas? Vocês conseguem visualizar na tela de vocês? Sim. Sim. Mais ou menos um cronograma para que nós não nos percamos no processo, ok? Então, eu perguntei até para a Rafa hoje de manhã, que eu nem lembrava mais, Rafa, quando foi o dia
que vocês pegaram as sementinhas para começar o processo de plantio, né? E aí a Rafa falou que era do dia 7 ao dia 9, me mandou até o ClaSap, que a escola enviou. Aí no dia 9, todos realizaram o plantio das nossas sementinhas de girassol. O nosso combinado foram 2, né? Uma em situação mais difícil, outra numa situação um pouquinho mais fácil. Na semana passada, que foi a semana do dia 16, então a gente conversou sobre esse processo de desenvolvimento das sementes. Vocês me mandaram as fotos de como está o processo. Isadora tem que mandar a fotinha da sua atual, que deu certo agora. E aí a gente conversou sobre os projetos, tanto o nosso projeto coletivo, que é o nosso diário, que a Isadora daqui a pouco vai compartilhar, quanto dos projetos individuais, que é o que vocês vão fazer individualmente, para a gente fazer o nosso contexto de exposição. E aí, para hoje, o que eu pedi para vocês, então? A gente vai ver a apresentação desse projeto, do esboço do nosso projeto coletivo, de como vai ficar esse template. A Isadora é muito eficiente, então, ela é muito eficiente. Ela preparou 3 para a gente escolher. E aí eu quero que vocês falem um pouco para mim de como está o processo, para nós, né? Desculpa, Vitor. Para nós, desse processo de crescimento das sementes de vocês. O Tico e o Teco estão crescendo, eu sei, né, Rafaela? Estão grandes, o Tico e o Teco. Eu já até aumentei a família. Agora também tem mais um, né? Tem mais 3. Nossa, mais 3? Gente, então você tem que atualizar suas fotos para mim. E eu quero que vocês falem dos projetos individuais de vocês. Porque semana que vem, o projeto individual, ele não vai estar cru, ele vai ter que estar estruturado de alguma forma, vocês vão ter que me apresentar isso para o Vitor de alguma forma. Então, ele já, vou fazer uma pintura em tela, tá? Um exemplo. Desse processo de autoconhecimento do meu girassol interior ou do processo de crescimento do girassol em si, da resiliência. Já tem que ter o esboço dessa tela, eu tenho que visualizar isso com vocês vão ter que me mostrar na câmerazinha. Por quê? Porque a gente já vai estar muito próximo da nossa possível data de entrega, que é dia 13 de novembro. Pode ser que mude, pode ser que não. O processo do nosso diário de autoconhecimento, que é o coletivo, é o nosso projeto coletivo. Cada um, eu já estou designando o que cada pessoa vai fazer dentro da nossa construção coletiva. E aí eu subdivido no ClaSap com os prazos que isso tem que estar pronto. Eu não sei se todos estavam aqui quando eu falei, acho que a Anitta não estava, mas eu vou sistematizar por ClaSap também. Eu preciso de fotos, nós precisamos de fotos de vocês pequenos, tá? Pode ser engatinhando, professor? Pode, mas pelo amor de Deus, não vai mandar aquela foto que você está fazendo um nude na banheira, tá bom? Por favor, essa não dá pra gente colocar, que vai ser censurada. Aquela foto que a mãe mostra pra todo mundo quando vem em casa, sabe? Então, aquela foto minha da mãe já banheira deixa do separadinha. Gugu, minha mãe já deixa separadinha. Qualquer pessoa que passa pela porta de casa, ela já tá mostrando a foto. Então, essa do nude não dá, mas aí você pode mandar uma foto, sei lá, da introdução alimentar, de um negócio diferente. Você dançando com aquela roupa de girassol no colégio infantil. Tá ótimo. Mas aí vocês mandam para nós por ClaSap, para que a gente consiga sistematizar isso também no nosso processo do nosso diário, tá? Professora, o meu projeto individual pode ser várias... Manda hoje já, Sora? A foto para você? Pode mandar. Pode? Tá bom, vou te mandar hoje por ClaSap. Professora, projeto individual, eu quero montar, imprimir várias fotos da minha plantinha crescendo, intercalando com as minhas fotos, pode ser? Pode. O projeto individual é de vocês, só que se vai requerer material, tem que ser até no máximo quarta-feira da semana que vem, gente, para retirar esse material na escola e vocês conseguirem fazer a produção, tá bom? Professora, eu retirei esses dias, tá aqui, inclusive. Você retirou a tela? Tirei, ó. Tem tela. Nossa, mas tudo isso de tamanho de tela que deram para você? Pois é, a Jéssica falou que já tinha pequena. Aí eu falei, qualquer coisa eu uso papel. Gente, desculpa, também. O meu cachorro, não, ele vai participar. É assim, é difícil. Também deram tinta e pincel, senhora, que eu pedi. Aí eu peguei, só que eu ainda não fiz os bolsos nem nada.
Porque eu tava estudando e terminando o trabalho, não deu tempo, não consegui. Não tem problema. Mas acho que amanhã eu faço. Para a semana que vem eu Porque quero hoje eu vou isso. estudar para uma prova. Eu quero isso o mais claro possível, tá? Se você, Nicole, que é bem específico o que você vai fazer para a produção coletiva, quiser aproveitar na sua produção individual, pode fazer também, tá bom? A Nicole, ela vai fazer um desenho, a proposta é que ela faça Jesus, e de Jesus saia o nosso girassol. É um contexto que a gente vai colocar como se, que a gente conversou, que para que a planta consiga crescer, não é só a nossa vontade, né? Existe uma outra força que nos movimenta a fazer esse processo de crescimento. Então, Nicole, se você quiser usar esse, Nicole, você pode usar, senão você faz outro. Ô, Pro, eu já posso falar a minha ideia, já que semana passada você perguntou e ele bem que não tinha ainda. Pode. Eu conversei com ela, a gente pensou em fazer ou um texto ou algum tipo de poema, alguma coisa assim. E a gente utiliza escrever ele numa folha, mas não só escrever. Como eu posso explicar? Tipo, desenhar. Eu posso te mostrar compartilhar o jeito que eu tô pensando? Pode. Se você compartilhar rapidinho, pode, porque a nossa prioridade hoje é o da Isadora. Depois Sim, eu não, passo é rapidinho. cada um. Vai. Ó, você consegue ver? Ainda não. Tá vendo assim? Ainda não? Mas tá, é que... Não, peraí, amor. Sou eu que tô errada. Não. Tô toda bagunçada. Ah, tá. Sim, ok, eu Tá enxerguei. vendo assim? Isso. Mais ou menos isso. Mas aí em formato de girassol, ou girassol crescendo, ou alguma coisa relacionada com o girassol. Então, Pode ser? Pode. Mas aí vocês vão escrever, pensem num algo que seja relevante para vocês, ok? Nesse processo de crescimento aí. Tá. E outra coisa, isso vai ficar bom ou no papel craft, eu não sei o nome, né? No craft, porque ele já tem uma cor amarelada, e vocês podem usar um canetão preto só para fazer as frases, minha cabeça. Ou você pode usar uma cartolina amarela, e dentro dessa cartolina você pode fazer colagem com EVA. De novo, você não tem desculpa não, que sua mãe está na escola, ela pode pegar o material para você hoje. Então, eu quero o seu material, eu quero hoje, nas suas mãozinhas. Tá. Ô, Pro, mas você sabe que dá pra fazer digitalizado também, né? Eu consigo fazer nesses formatos assim. Consegue. Tem aplicativos pra isso. Então, mas aí você, de qualquer forma, pro dia 13 lá, pra semana de inventiva, precisa estar estruturado de uma outra forma. O nosso diário, ele começa digital, mas ele vai ser impresso depois. Tá. Entendeu? Beleza. Vai ter uma estrutura impressa. Inclusive, eu tenho que ver como a gente vai colar e tudo mais. Mas pode ser, Nicole, eu acho que quanto menos a gente usa os recursos digitais e mais a gente coloca a gente na produção, eu acho que aquilo até se torna mais, como eu posso dizer, vira uma simbiose mesmo, uma mistura, né? A gente consegue sentir o outro. Eu acho que o processo de crescimento do girassol é justamente esse sentir, né? Tipo, igual a Rafa, ela tá tão emocionada que ela já plantou que ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um jardim de girassol, gente. Olambra. Ela vai fazer olambra aqui, gente. Peraí, o cachorro tá terrível aqui, vai. A Isadora vai compartilhar e a gente chega num denominador comum de como nós vamos fazer o nosso diário coletivo. E cada um comenta 1 minutinho do projeto que o Vitor gostaria de ouvir também, né? Pode compartilhar já? Com certeza, Isadora. Tá, então eu fiz 3. 2 deles são mais parecidos, eles têm são mais delicados, vamos dizer assim. Tá bom. Então eu fiz esse. Tem esse aqui que eu fiz até com umas corzinhas amarelas, não sei, pra lembrar mais o girassol. Tá bom. E tenho que eu fiz... Aqui, que é como se fosse um story. Que é como se fosse um story do nono ano. Uhum. Qual vocês mais gostaram aí?
Do número 1, número 2 ou número 3? Eu tô entre o segundo e o terceiro, Sora, porque Eu acho também. mais bonitos, E o terceiro. Volta no É que, segundo. Sora, eu gostei muito da beleza do segundo, mas a ideia do terceiro de ter feito no Stories foi, tipo, sensacional. Sensacional. Eu gostei do segundo. Volta no terceiro pra mim, por favor. Eu achei sensacional. Esse negócio O que eu aqui, né? não gostei do terceiro, posso ser sincera, é que o preto me incomodou um pouco. Eu também acho que o preto tá meio estranho, mas eu posso mudar também. Eu tento colocar de branco o fundo. Eu acho que por isso que... poderia ser até um tom pastel, sabe? Tipo um amarelinho. Aham. Porque o Canva dá essa oportunidade da gente fazer alteração no plano de fundo mesmo. Então, eu acho que assim, se mudar o plano de fundo, a gente fecha no terceiro ou no ano, sim ou não? Por mim pode ser? Por mim pode ser? Sim. Então, você só muda o fundo. Então eu coloco algum fundo meio pastel. Um amarelo, um pastel, um um amarelo amarelinho, pastel, um verde, talvez. O verde, acho que é mais Anitta, o verde vai contrastar mais. É, porque como já tem bastante amarelo, daí ali no título tem um pouco de verde, talvez o verde fique bonito. Vai ficar Tá ótimo. bom, então eu faço a alteração e eu mando direto pra você. Pode mandar pra mim, você manda por e-mail, tá, Isadora? Porque Tá bom. se for por ClassUp eu não recebo PowerPoint, só em PDF. Tá? Então, o nosso contexto aí do diário... Pro, mas no ClassUp, desculpa interromper, dá pra transformar esse arquivo aí do Canva em PDF e mandar pelo ClassUp? Dá pra salvar em PDF. Não, eu não preciso em PDF. PDF não é editável, eu vou editar os arquivos, né? Tá. Então, preciso por e-mail para que eu consiga encaminhar para a gente seguir o fluxo das colagens, das imagens e tal. Bom, a Guarize não está nessa aula. Aí é um problema para mim, porque ela não veio na aula de hoje, ela que faria a parte de colagem das imagens. Então, eu vou repassar isso, ok? Vou ter que repassar para outra pessoa, porque semana que vem... Calma, senhora, quem ia ficar responsável por fazer as colagens? A Guarize. Tá. Ela não tá na aula. Desculpa. Ela não tá na aula hoje. Então, Anitta, a Isadora me mandando o arquivo, eu vou encaminhar para você esse arquivo para você. Vou encaminhar as imagens das plantinhas que a gente já tem e as imagens das crianças que a gente já tem, ok? Tá. E daí isso é para eu fazer, calma. Isso, você vai colar eles só me explica uma na nossa apresentação. Fala, amor. Para eu ter uma ideia. Vamos pôr a plantinha da Isadora, falar a Isadora que ela tá aqui, eu coloco junto com a fotinho dela. E respectivamente assim, tá bom. Isso aí. E aí você não precisa colocar a legenda, porque eu vou te cobrar, vou colocar o prazo para você me reenviar. Se você me reenviando isso, eu mando para a Sofia, e aí a Sofia que vai fazer as legendas de cada um, tá? Então ela vai colocar lá a caixinha de texto e vai fazer a legenda. A Rafa e a Carol vão fazer hoje à tarde o texto em conjunto para nós colocarmos na nossa sequência do autoconhecimento aí, que fala sobre autoconhecimento e resiliência do nosso girassol interior, desse processo de crescimento aí que nós estamos passando, ok? A Nicole vai fazer... Gente, espera só um pouquinho. Né? Ai, que bonitinho, Sora. Ele se coça e eu não consigo trabalhar aqui, não dá. Desculpa. Espera só um pouquinho, gente. E a Nicole vai fazer, então, o nosso desenho, esse contexto de que façam as conexões necessárias, meninas. Coloquem que, para que nós cresçamos, de forma geral, não só nós como as plantas, a gente precisa de um algo a mais, para que a gente consiga encaixar o desenho da Nicole na sequência. Entende? Para que tenha uma conexão. Então, anexem isso aí. Mendonça, você. Oi, senhora linda. Para o nosso projeto coletivo, eu gostaria que você fizesse, dentro desse contexto, depois do desenho da Nicole, vai entrar algo que seja, não precisa ser exatamente um poema, mas eu gostaria que você pesquisasse alguma música, algo que trouxesse esse processo de crescimento, para que a gente consiga fazer uma conexão não só com o nosso processo escrito, mas também com esse processo de que
eu não preciso necessariamente enxergar esse girassol, eu consigo senti-los de outra forma. Então, pesquisar uma letra de música que esteja dentro do contexto para a gente conseguir anexar no nosso projeto, tá? Tá bom, Sora. Aí eu teria que escrever isso ou... Olha, então, você pode... Eu faria da seguinte forma, eu pegaria o refrão da música, tá? De uma música que seja bem forte, que traga essa mensagem. Tem que ser exatamente uma música? Pode ser um poema? Não, aí fica a seu Assim. critério. É literário, Tá. é literário aí. Pode ser música, pode ser poema. É que dê essa sensação de sentimento mesmo, que a gente não precisa enxergar. E aí você explica esse processo de não enxergar, desse crescer e florescer interno, ok? Pega só o refrão ou alguma passagem de um poema ou de uma música que transmita isso para você, e aí você faz a explicação. Eu confesso que eu gosto muito dos poemas de Gonçalves Dias, mas aí vai de cada um e você pode escolher uma... Vai que você gosta de uma música da Anitta que fala alguma coisa bonita, né, Vitor? Vai que, né? Vai que, né? MC, tá bom, eu gostaria que você fizesse alguma coisa relacionada a essa estrutura que você mesma trouxe na outra VA para mim, que é essa mudança, é o processo de mudança, tá? Poderia ser, aí vai de você, poderia ser você poderia procurar uma imagem, sabe essas imagens que a gente faz em teste psicológico? Ah, você tá vendo o quê? Você enxerga o quê? Vocês já chegaram a ver? Aquelas são imagens em preto e branco, que a gente, tipo, tem eu já vi filme, tipo, essas coisas, mas eu nunca vi. Então você vai... tipo, vamos supor, é um cartãozinho preto, daí vamos supor que tem um desenho de uma borboleta. Só que não é todo mundo que enxerga uma borboleta. Tem gente que enxerga um cachorro, uma planta, enfim, é tipo isso. É isso aí. E aí você pesquisa algo relacionado a isso, essa imagem, e a gente vai reinterpretar essa imagem no nosso processo de autoconhecimento. O que você enxerga de você? Qual é o seu processo do seu girassol interior? Então você vai pegar a imagem e vai fazer um processo de... a teoria do Jack Stripador mesmo, vai cortar os pedacinhos lá da sua análise e vai costurar ele inteirinho, sabe? Vai ficar um Frankenstein. Tipo assim, o que aquilo representa para você? Dentro desse processo de crescimento mesmo do girassol, ok? Bom, para quem está aqui, então é isso. Eu vou sistematizar depois no ClassUp, passo os prazos. Vitor, você gostaria de falar alguma coisa? Estou ansioso e com expectativa de ver principalmente as fotos, né? Porque eu amo fotografia. Eu também já vi algumas imagens, então estou com essa expectativa e, é claro, termos a oportunidade de discutirmos essa relação aí da germinação, do crescimento desse girassol com o crescimento e desenvolvimento de vocês, né? Será que em que ponto vocês estão desse girassol aí? Quanto tempo dura um girassol, hein? Qual é a vida útil de um girassol? Vocês chegaram a pesquisar? Quanto tempo demora a germinação? A germinação primeiro. Umas 2 semanas, né? De 11 a 15 dias é a germinação. Depois que ele cresce, né? Lembra que tem que ter um timing lá para ele crescer. Depois que ele cresce, dá a flor. Essa flor fica para sempre? Não. Ah, que bom se fosse, né, Vitor? O Vitor ter cabelo e eu, no caso, ficar magra para sempre. Ia ser ótimo. Igual meu corpo de 15 anos atrás. Seria ótimo. Mas não é assim que funciona. A planta também é assim. E o processo de vocês? Fala, meu amor. Eu acho absurdo que demora 2 meses para o girassol dar a flor e ela morre em poucos dias depois. Não demora muito para ela morrer. Então, mas vocês veem, a gente pode até achar um absurdo, né? Mas isso quer dizer que a vida é cíclica. Ninguém vive para sempre. E que bom que ninguém vive para sempre, né? Vocês imaginam, gente, um monte de Matusalém andando na rua aí? Ninguém ia aguentar, gente. Tem condição. Então, assim, como nós temos uma validade, a planta também tem que ter,
né? Elas também envelhecem como a gente, graças a Deus, né? Só não criam pé de galinha. De resto... E assim, Sora, talvez esse tempo, vamos supor, estavam falando de Jesus, né? Agora, do desenho da Nicole, enfim. E tipo, existe uma razão por ele ter mandado a gente pra cá. Então, vamos supor uma pessoa, uma criança que morreu de bala perdida na favela. Ela teve que morrer daquela bala perdida, que eu não acredito que seja uma bala perdida, é uma bala achada. Ela teve que morrer, né, por aquela bala achada ou perdida. Ela já cumpriu o tempo dela aqui na Terra. Talvez vamos supor, ela morreu com 6 anos, aqueles 6 anos e alguns meses que ela viveu foram necessários para ela aprender tudo que ela teve que aprender. É a mesma coisa não que uma planta. Mas assim, ensinar aos outros, né? Porque geralmente quando uma pessoa morre muito cedo, ela passa, às vezes ela vem muitas vezes, eu acredito que muitas vezes ela vem pra cá pra confortar uma pessoa, pra... Exatamente, ela já cumpriu o papel dela aqui na Terra. Exatamente, cumpriu o papel dela, entendeu? De passar a transmitir esse amor quando a pessoa menos acreditava. Essas coisas, entendeu? E eu acho que com as plantas é a mesma coisa, Sora. Por exemplo, talvez o processo dela de crescer tenha me ajudado. E talvez eu não precise ver a flor. Só o processo da semente e tal seja suficiente para mim. Eu não preciso ver a flor, entendeu? Então ela já cumpriu o papel dela. Então ela se vai para outro mundo. Lembra que eu falei para vocês que a gravidez é o processo, é o crer sem ver, é o crer sem enxergar? É exatamente, às vezes, exatamente isso que a gente precisa no nosso processo de vida. É acreditar sem enxergar. Poxa, você coloca uma semente na terra e aí você espera, porque o que mais, além de regar e conversar, eu acredito, gente, que conversar, a gente mandando energia positiva, a nossa plantinha cresce. Além disso, o que mais que eu posso fazer? Eu tenho que esperar o tempo. O tempo normalmente é difícil, né? A Isadora teve que... Fala, Isadora, da sua plantinha. Porque a Isadora teve que refazer o processo dela. Porque ela já chegou com uma energia assim de que nenhuma planta vive, eu mato tudo. Entendeu? Respirou do meu lado aqui, ó, já tá sem ar. Então a gente reajustou. Fala, Isadora. Mas foi complicado no início, porque realmente tem isso, né? Que todas as plantas que eu tive, elas morriam, não vivia nada quase. E aí eu já tava sem esperança nenhuma e falei, não vai acontecer a mesma coisa com essa, não é possível. Aí eu fui, ela não nasceu. Aí eu peguei, eu replantei ela. Ela ainda tá no mesmo potinho, porque no fim eu não consegui lata, e aí eu falei que era mais fácil plantar e aí tentar cuidar melhor dela ali onde eu conseguia. E aí agora ela começou a nascer e tal. Eu fiquei, caramba, olha. Foi só eu parar de falar que ela não ia crescer que ela começou a ir pra frente. Foi exatamente isso. E a sua energia mudou, Isadora, da semana passada para essa? Alguém reparou? A Isadora, ela já chegou falando assim, ó, gente, vou falar como você fez, tá? É o seu rosto. Gente, nenhuma planta vive, a minha não vai crescer, não tem o que fazer. Essa semana você já estava assim, gente, eu plantei, agora ela está crescendo. Então, assim, até a nossa energia... Por que eu insisto tanto no processo do nosso girassol interior? Porque, gente, é um processo nosso de crescimento. A semente é uma simbologia desse processo de crescer. Mas quem cresce efetivamente com tudo isso somos nós. Eu até comentei que quando eu fiquei ruim, a minha plantinha que estava linda secou. A bichinha secou, gente, secou. Sora, é tipo quando você vai fazer trabalho voluntário. Tecnicamente, quem é mais ajudado é você e não a pessoa. Você sai do trabalho voluntário, tipo, de outro jeito, sabe? É você que sai renovado, né? Exatamente. Carol, e as suas plantinhas como estão? Você muda a sua forma de pensar. Como estão as suas plantinhas? Sora, vou confessar que aqui do pote, ela evoluiu mais do que a que tá na terra mesmo. Eu fui ver elas assim, e a outra tá, tipo, menor do que a do pote. Rafa, pega a sua plantinha lá pra gente ver. Mas eu tô cuidando dela certinha, plantei tudo certinho. Eu tô com 4 aqui, Sora, que eu trouxe. Mas tem mais uma lá e tem mais 2 que tá brotando, que eu tinha esquecido de falar.
Ela vai, realmente é o Lambra aqui. Quem quiser Lambra. quer encomendar girassol é com a Rafaela, gente. Vou Sora, encomendar, eu e minha mãe. Rafaela, vou encomendar para você, pro meu charriata aí, do meu chá de fralda. A lembrancinha vai ser girassol que a Rafaela vai plantar para mim, gente. Sora, Semente ela já tem. eu tenho uma mesinha roxa minha de quando eu era pequenininha, que eu sentava lá e achava, né, tudo minha mesa. Aí, agora que eu já não uso mais, eu deixei ali. Aí tem um monte de planta, os girassóis, e tem um monte de planta que eu e minha mãe ficou plantando. Sora, a minha mãe falava que aquilo é um berçário, porque tá cheio de planta. Sora, eles tinham um jardim na casa dela. Elas tinham um jardim. Nossa, quando eu vi que o jardim foi embora, eu fiquei tão triste, porque elas sempre plantavam naquele jardim. Mas agora, mas aí, ó, o que é a resiliência? A resiliência é a adaptabilidade. Ela adaptou à necessidade de hoje. Ela tá plantando onde ela tem espaço. Esse aqui é o teco. Ai, como ele tá grande! Vai ter que replantar, hein, Rafa? Num vaso maior daqui a pouco. O tico. Ai, meu Deus! E tem um merchan, né, Rafa? Tem, você viu do energético. Tinha que ser a lata, né? Esse aqui é a tuca. Olha isso! E esse é o Harry. Ah, deixa eu te falar, se a de vocês tiverem o cabo muito longo, a Rafa colocou um palitinho aí de churrasco. Sabe aqueles negócio para fechar saco de pum-puma? Ai, minha mãe guarda todos, eu também guardo em casa. Sim, Às vezes você dá só uma voltinha. Eu vou ter que fazer isso porque o meu caiu. Só para apoiar. Ela porque fica o meu mais também estável, tá? Senão ela pode tombar, não sei até que ponto essa... Porque o vasinho de vocês é relativamente baixo, né? Via de regra o da Rafa, que o da Rafa é alto. Mas normalmente são baixinhos, e ela não tem muita estrutura fixa para segurar. Não sei também até que ponto esse caule dela vai engrossar. Sora, no começo ele ficava tombando, mas aí ele começou a firmar agora, o Tico e o Teco estão firmando. O meu também firmou, onde ele tava tombando, agora ele já tá retinho. Aí esses dois que são menorzinhos, que eu tenho, é só o Tico e o Teco que eu plantei junto. Os outros dois eu plantei em tempos diferentes. Sim. Aí eles estão firmando ainda. Deixa eu falar uma Eles coisa. estão aprendendo a andar, Sora. Era isso que eu ia falar. Tá aprendendo a andar. Era isso que eu ia falar. Ó, a Mendonça falou um negócio essa semana. Como que é aquela que sua mãe derrubou, Mendonça? Que a plantinha, a mãe da Mendonça derrubou um filho no chão, um filho da Mendonça no chão, né? Não na pia, não foi? Foi na pia. Eu tava deixando pra colocar água. Aí minha mãe foi pegar pra mim pra mostrar, aí ela derrubou. Mas o que aconteceu, Mendonça? Eu replantei e agora ela tá nascendo. Que vó irresponsável. Você viu? Deixar o neto com ela é amanhecer com galo na cabeça. Sofia, como tá a sua plantinha? Eu molhei ela agora, lá que ela tava meio assim pra baixo. Teve um dia, Sora, que eu esqueci ela 3 dias lá fora no sol da tarde, né? Aí quando eu olhei pra plantinha, coitada, ela tava tipo meia virada, assim, caída, assim, seca. Aí eu peguei, joguei bastante água e deixei lá. E depois ela voltou ao normal. E agora ela tá crescendo. Tá crescendo, mas eu acho que eu vou ter que trocar. E aí agora eu vou te perguntar uma coisa. Qual foi o seu sentimento quando você viu que ela tava murcha? Eu não liguei muito, assim. Porque, né? Vocês viram que se ela tiver um filho e esquecer ele dentro do carro, tá tudo bem pra ela. Eu esqueci ele no carro, gente. Só ficou sem ar ali umas 2 horas, mas tá vivo. Tá né? vivo, sobreviveu, né? Tá vivo, né, Sofia? Vitamina S, do micróbio lá, da sujeira. Né? Mas eu fiquei com um pouquinho de dó, Sora. Tanto que depois eu taquei bastante água para ver se voltava, né? Bem no fundo, assim, né? Mas ela volta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu esqueci o nome da gente. A ruda. Ela é uma planta que ela precisa de água todos os dias. Todos os dias. Se você não regar ela, naturalmente ela murcha. E no final do ano passado, para fazer uma viagem, eu tenho um pezinho de arruda em casa. Eu mostrei até para vocês na primeira aula de como ele estava grande, na casa da minha mãe não crescia e tal. E aí eu falei assim, gente, falei para minha vizinha, dá uma regada aí 1 vez por semana. Quando eu cheguei, a arruda estava tão seca, mas tão seca, gente, que nem o deserto estava mais seco, ela estava mais seca que o deserto. Eu falei, não, ela morreu. Eu falei, Henrique, vamos ter que jogar ela fora, vamos ter que comprar outra.
Ele falou, ó, vamos regar uns 2, 3 dias. 3 dias regando ela voltou muito melhor do que ela estava antes. Então, o que é esse processo? É justamente o processo da resiliência. Gente, todos os dias a gente tá bem? Não. Vai ser sempre que a Sofia vai esquecer a criança no carro com o vidro fechado para a criança asfixiar? Não, gente. Ela vai lembrar de tirar o bebê conforto com a criança de dentro do carro. Alguma vez ela pode esquecer a porta aberta, mas tudo bem. Então, assim, a vida é esse processo cíclico. MC, como é que tá a sua plantinha? A MC tá com a plantinha? Eu peguei ela, mas esqueci. Tudo bem, mas como que tá? Ela tá grande, ela tá crescendo, já tá com 2 folhinhas assim, ó. Tá com 2 folhinhas. Mas você tinha 2. A outra tá... a outra nada aconteceu. Eu acho que deixou ela num lugar péssimo, coitada. Ela não gostou do armário. Tudo bem. Não. A minha também, senhora, nada aconteceu com a outra. A proposta era essa, era a gente ter 2 perspectivas diferentes. É que eu falo assim, que a Rafaela deve ter uma energia, gente, fora do comum, para plantar... Que é de outro mundo, fazer a plantação do negócio. Professora, a minha não pode sorvete evoluiu mais do que a da Terra. Então, Ela já tá grande. Talvez. E ela só tá com a energia do ambiente que você colocou, né? Talvez seja exatamente essa oportunidade que a gente tem. Talvez pela dificuldade a gente consiga achar mais oportunidade do que... Olha aqui, Sora. Ela tá bem grande já. Ai, eu coloquei ela pra Carol, fora. tem que tirar ela daí. Eu vou tirar ela hoje. Não, no pote de sorvete ela pode ficar. Ela só não pode ficar na tampa, senão você vai sufocar ela. Né? Eu vou tirar, mas ela tá grande. Eu sei que ela já passou. Ô, Rafa, mostra aí o tico e teco que você abriu a latinha. A minha tá pequena, Sora. Levei. Aí eu só trouxe os outros pequenininhos. Ah, essa tá brotando, ó. Mas ela, você viu? Carol, cuidado, hein? Vai quebrar a plantinha. Ô, Sora, a minha, ela tá pequena, só que ela já tá nascendo a 3ª folha. Ou replantar num vaso. Sora, eu vou pôr ela no... lá embaixo. Olha. Daí eu vou pôr num palitinho. Olha onde ela tá. Já tá a terceira e onde folha, você vai já? colocar. Porque ela vai... O meu tá nascendo a 3ª folha. Ela sente a movimentação que você faz com ela. Não, vou ter cuidado. Vou falar com meu pai que ele planta muita planta ali embaixo. Daí ele me ajuda. Porque aí você tá feliz agora que ela cresceu, mas aí se ela minguar, né? Se você vai ficar frustrada, então cuidado. Anitta, como tá a sua plantinha? Então, Sora, agora que eu fico vendo que de todo mundo tá enorme, eu acho que a minha planta convivendo comigo, ela vai ficar pequena igual eu. Porque ela tá pequena. Porém, ela já tá nascendo a 3ª folha. Daí eu não tô me sentindo uma péssima mãe. Aqui, ó, Sora. Ah, ela tá pequena. E aqui no meio tá nascendo a 3ª folha. Não dá pra ver porque é pequenininha. Mas tá aqui as 2 folhas. Não, ela tá bonitinha. Opa. Cada um é assim, ó. Você tá olhando os dedos da minha mão aqui? Uhum. São todos iguais? Inclusive, não. É bem torto, ó. Vocês verem, ele é bem torto. Das 2 mãos, tá? Os 2 são tortos. Nenhum dedo da mão é igual. Nenhuma mão, nem um lado do nosso corpo é igual ao outro. Então, cada planta vai crescer de um jeito. Uhum. E não quer dizer que ela não ter o caule longo, ela não vai florir. Talvez ela pode ser que ela não vá florir mesmo, mas talvez ela seja uma semente especial. Entendeu? Dora, olha a minha. Cadê? Ai, que gracinha. Olha a da Mendonça, ela também não tá gigante. Não tá gigante porque eu tive que replantar, Sora. Eu fiquei muito triste quando minha mãe derrubou o negócio. Verdade. Sora, aqui em casa ninguém chega perto da minha planta, não. Oi, Anitta? Aqui em casa ninguém chega perto da minha planta. Sora, você não tem noção de quantas plantas eu já perdi, porque minha cachorra gosta do vasinho, daí ela puxa o vasinho, daí a planta cai. Ou ela, sei lá, passa por cima das plantas, assim. Só tem... Eu tinha acabado de regar. Aí, se eu deixasse no lugar, ia ficar molhando tudo. Aí, eu deixei em cima da pia ali no cantinho. Aí, minha mãe foi pegar pra mim mostrar na aula, ela derrubou tudo. Mas eu já falei, Vitor. Eu falei pra ela, quem é um pai e uma mãe que nunca deixou um filho cair no chão? Que nunca derrubou o filho, Eu não derrubei o filho, foi a avó. A minha irmã pulou do berço. Minha irmã escalou o berço e caiu. Aí, ó, tem umas crianças suicidas, kamikaze. Coisa que acontece. Nicole, as suas plantinhas como estão?
Então, eu me atrasei um pouquinho para plantar, não consegui plantar na sexta, plantei na outra Combinado semana, era dia né? 9, né? Mas eu não Vocês plantei na foram. sexta. E eu não tenho estado tão estressada que minha plantinha não nasceu ainda, Pro. Então, mas Eu tô chateada. em qual cenário você plantou ela? Vamos entender. Ó, uma eu plantei na. Peraí, o que você tá falando? Que sentido você tá falando, Pro? Qual cenário? E como você plantou? Você plantou dentro da caixa tá. de sorvete? Lá Uma eu plantei dentro da caixa de sorvete Tá. e a outra eu plantei num vasinho mesmo. E eles estão numa área coberta, só que eles têm acesso ao sol, assim. O sol consegue bater neles, mas não o dia inteiro. Qual é a periodicidade que você está regando essas plantinhas? Eu tô regando um dia sim, um dia não. Vamos lá. Depende. Sora, eu comecei a regar a minha Eu todos os deixei a minha bem dias úmida. e tá indo bem mais pra frente. Eu tava regando de 2 em 2 dias, que eu deixa li na bem internet úmida, pra né? regar, de 2 em 2 dias, mas eu percebi que não tava dando em nada. Daí eu comecei a regar todo dia de manhã e começou a nascer mais folhas e mais pra frente. Vou começar a regar todos os dias, então. Você não precisa encharcar ela, Sim, tipo, só- deixar, Só só deixar foi assim, úmida. ó, que eu fiz. e regar uma Eu vez por fui dia. viajar, não viajar, né? Eu fui pro interior, só que eu tive que deixar as plantas. Aí minha mãe pegou uma bacia e todas as plantas deixou água e colocou lá. Então elas estavam Minha mãe sempre também úmidas faz porque isso. tava com os buraquinhos. E dá Então, aí certo. quando eu voltei, ela já tava, tipo, assim, desse tamanho. Aí eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Só cuidado com o negócio da dengue, né, gente? Aí vai passar uma semana, deixar a água lá e claro. a bicha também dá Sora, eu bolsa. ia Mas aí eu tirei, é que agora eu coloco direto. Não, sim, mas essa forma de regar por indução também é uma boa ideia. Porque a planta ela só vai sugar o que ela precisa. E aí o resto da Sora, água eu vai já ficar. fiz isso com a chuva. Tipo, o meu ralo do meu quintal tá entupido, então encheu d'água. Só que como a chuva esse dia estava muito forte, eu não deixei ela diretamente. Pra não, sei lá, né? Daí eu coloquei os vasinhos em cima da poça mesmo. E funcionou bem. Fala, Rafa, você vai falar alguma coisa? Que aqui em casa eu ia deixar com pratinho, só que minha mãe não deixou por causa da dengue. É, Aí eu só toma deixo cuidado. ele assim na mesa mesmo, normal, e vou regando. Eu rego um pouquinho por dia mesmo, vou regando diariamente um pouquinho. Eu só vou falar um Professora, negócio. antes de acabar, eu só posso. Pode, amor. Pode falar. Só vou falar um negócio, não, é pra Nicole. Antes de Só. Nicole, você precisa mudar a sua energia. Porque você está. Você me transmite que você não tá bem, entendeu? Então, assim, enquanto você não mudar o seu pensamento, dificilmente a nossa vida vai para frente. Isso é PNL, Programação Neurolinguística. Então, primeiro você tem que pensar que vai dar certo, Sim. mudar a sua estratégia, isso é resiliência, adaptabilidade, e pensar que vai para frente, tá bom? Vai, Dora. Vamos lá, Isadora, o que você gostaria Só eu de queria, porque semana passada eu tava com zero ideia de qual era o meu projeto. Então eu tava pensando e eu cheguei à conclusão de que talvez eu faça alguma coisa relacionada a um jornal. Fazer tipo a primeira página de um jornal e escrever uma matéria relacionando o crescimento do meu girassol com algum acontecimento do dia a dia, criar alguma coisa a partir disso. Posso sugerir o que você pode usar até? Aproveita que a gente está em ano eleitoral, você pode até pegar o Vitor para te ajudar a fazer alguma coisa relacionada. Eu acho que o contexto desse crescimento e até desse amadurecimento com esse contexto político, de muitas vezes aproveitar, né, essa falta que a gente tem, porque o girassol às vezes falta alguma coisa para ele crescer, as pessoas se apropriam. Eu acho que poderia ser alguma coisa interessante, pegar alguma coisa voltada para a área da política, de repente. Mas aí você pensa que você tem afinidade e a gente vai te ajudando a caminhar. O próximo passo para a semana que vem. Então, o nosso Frankenstein aí vai se moldando já, para a gente já ter alguma coisa para visualizar na próxima semana. E os projetos individuais, eu preciso vê-los, precisamos vê-los, eu e o Vitor, na próxima aula. O que é o esboço? O esboço é o esqueleto. Precisa estar pronto? Não. Mas tem que estar esboçado. A gente precisa visualizar, tangibilizar o que vocês vão fazer. Eu vou sistematizar também por ClassUp para que vocês tenham a informação. E para que as belezuras, né, Vitor, que não está aqui na aula, também consigam fazer alguma coisa, né? É isso, gente. Você tem alguma coisa para falar, Vitor, para finalizar a nossa aula?
Não, eu gostei bastante. Rafa se empolgou, mas de uma forma geral, todos já estão aí desenvolvendo, né, o projeto. Está bem legal. Vai dar certo. Vai. Ah, senhor, eu tava vendo minhas fotos de bebê e eu tirei umas fotos no estúdio que minha tia tinha e eu achei uma foto que eu tô com um girassol na cabeça. Pode mandar, essa que você tem que mandar. Eu tenho uma sim! Aham. Tenho uma sim! Vocês têm que mandar, gente, essas fotos que a gente precisa colocar com a plantinha. Não esqueçam também de fazer, de mandar, se a plantinha de vocês cresceu bastante, manda a fotinha para mim, pra gente conseguir colocar, tipo, uma evolução, tá bom? Ô, Sora, a minha plantinha, ela tá tipo com um pelinho em volta. Ela não tá... Como que chama? Não pegou alguma praga, alguma coisa assim, Sofia? Não é, Sora, é normal do talinho do girassol ter pelinhos. Então tá certo, Sofia. Ó, Ah, tá, então tá certo. Gente, a Sofia é uma boa mãe, ela tá até trocando a fralda aí, perguntando se tá certo, a forma de passar hipoglós, então... Sora, eu não cuido, mas ela tá grande, ó. Ah, que belezinha! Não, Sofia, você tá de parabéns, só não tenta matar a criança da próxima vez, por favor. Desde que não queira matar ela. Né? Tá ótimo. Então é isso, gente. Beijo, bom fim de semana. Até daqui a pouco, por favor. mano. Me manda, Isadora. Até, senhor. Tchau.